Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Carmo Luiz vai presidir frente parlamentar do Polo de Inovação Aeroportuário em Campinas. Legislativo Campineiro, em parceria com o Avança Campinas, cedia a palestra Futuro das Cidades e as contribuições da sociedade civil organizada. Câmara de Campinas cedia evento especial em comemoração ao Dia Mundial e Municipal das Doenças Raras. E o quadro Se Liga na Profissão traz o dia a dia de um designer de games. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Armazenar os alimentos corretamente garante a durabilidade. Para você que está nos assistindo, será que está fazendo tudo certinho? Com a alta das temperaturas, os alimentos podem ser afetados pelo calor. E para garantir frescor e qualidade nas prateleiras, o sistema Rama tem se mostrado bastante eficaz. A empresa implantou esse projeto há alguns anos, ela é referência nesse projeto hoje entre os varejistas aqui da região do interior de São Paulo. O grande diferencial do projeto é que a gente consegue acompanhar o produto desde o plantio até no cliente final na banca, na área de venda. Então hoje o cliente consegue, através de um QR Code posicionado na banca, o produto é abastecido diariamente, mas esse QR Code o cliente consegue escanear, saber a veracidade e o frescor do produto em tempo real. Para o consumidor, a qualidade e o frescor do alimento torna a compra mais assertiva. Quando a gente fala o produto, ele tem um QR Code, que é uma tendência hoje de acompanhamento, e o cliente ele consegue atestar essa veracidade. Não é só confiar na palavra do varejista, seja ele quem for, mas é poder aferir aquele frescor e qualidade. Eu sempre tinha curiosidade de saber de onde vem os alimentos, mas a fruta é difícil, se não tiver uma etiqueta a gente nem sabe. Quando a gente vem no mercado, a gente quer coisa de qualidade, de primeira linha, né, porque a gente tem que consumir. Se você não compra uma coisa boa, é desperdício. E aqui a qualidade dos alimentos são muito boas, né? Tem os dias certos, a gente como consumidor tem que saber os dias certos de vir comprar, né? Então tem os dias certos para você vir comprar hortifruti, frutas, né? Então eu sempre escolho as coisas que estão dentro da validade. Nós vimos que Rama é um sistema que rastreia toda a cadeia do produto, né? Mostrando de onde vem, quando ele chegou no mercado, e aí tem as informações também para que o cliente saiba a qualidade desse produto, a validade dele. E aí, para saber como manusear esse produto dentro de casa e mantê-lo fresco, nós vamos conversar com a nutricionista. O ideal é fez a compra, né, já ir direto para casa, não ficar passeando muito com o carro após a compra. Geralmente, o que a gente aconselha é deixar fora de refrigeração são os alimentos com a casca mais grossa, por exemplo, o melão, a melancia, a própria banana, né? Então esses são os exemplos do que devem ficar fora da geladeira. Os demais devem ser higienizados, limpos, bem secos e armazenados na geladeira. Você sabia que a cidade de Campinas já teve o Beco do Inferno? Vamos saber um pouco mais sobre essa importante travessa aqui da cidade. Você sabia que a Travessa São Vicente de Paulo já teve um outro nome? Aliás, foi um nome até assustador. O nome aqui era Beco do Inferno. Agora quem vai contar pra gente é o professor Sidney. Por que era dado esse nome a esse espaço aqui?
Bom, o mundo é um lugar engraçado, né? Quanto mais o tempo passa, mais parecidas as coisas ficam. Antigamente, nesse espaço aqui, por causa da instalação do mercado das hortaliças, que ficava logo aqui na praça, à noite não era muito bem iluminada, não era tão iluminada quanto é hoje, as iluminações noturnas eram muito ainda precárias, então ajuntavam-se aqui alcoólatras, prostitutas, e acabava tornando-se um ponto daqueles que fica perigoso a gente passar a noite, mais ou menos parecido com alguns pontos que a gente conhece hoje em dia pelas cidades grandes. Então, não muito diferente disso, o lugar foi ganhando esses contornos meio que sombrios, assustadores, as pessoas começaram a evitar e passaram a chamar de beco do inferno por causa disso, por causa do tipo de pessoa que frequentava e o tipo de comportamento que se tinha aqui. Muitas algazarras, muitas brigas, de fato um lugar muito perigoso. Mas a partir de 1906, isso foi rebatizado como Travessa São Vicente de Paulo e hoje em dia é uma travessa um tanto mais tranquila para ligar a praça à Rua Lusitana. É interessante falar também que durante o dia, né, lá atrás, era usado como um espaço tanto para os moradores, né, que moravam aqui nessa região, e também era um espaço para passar os animais. Os animais eles vinham, por exemplo, em muitos casos da região da Santa Cruz, para chegar até o mercado aqui para fazer o abastecimento, passavam por esse lugar aqui. Então, durante o dia era muito movimentado pela passagem de animais de carga, pessoas que vinham comprar, pessoas que vinham vender no mercado, e à noite, quando o mercado fechava, as pessoas iam embora, então esse pessoal da noite chegava também, e aí dava esse contorno sombrio para o lugar. Hoje, então, é um espaço que continua histórico na região central de Campinas, mas ele já não tem mais esses desafios, né? Serve apenas como uma passagem. Hoje é um lugar que serve apenas de passagem, não tem nenhum atrativo especial aqui, nem para bem nem para mal. É simplesmente uma passagem que nos lembra do passado de Campinas. Hora das notícias do Legislativo. O vereador Carmo Luiz vai presidir a frente parlamentar para acompanhar estudos do Polo de Inovação Aeroportuário aqui de Campinas. A frente parlamentar para acompanhar estudos do PIDA, o Polo de Inovação Aeroportuária em Campinas, foi criada a partir do requerimento número 283 de 2025 do vereador Carmo Luiz. De acordo com o parlamentar, a iniciativa tem o objetivo de garantir a transparência e a efetividade das ações relacionadas ao projeto, que busca transformar as regiões dos aeroportos de Viracopos e dos Amarais em um polo estratégico de crescimento econômico e tecnológico. E também acompanhar os estudos do grupo técnico, composto por 26 membros, representando diversas secretarias municipais, que é a responsável pelo desenvolvimento do PIDA. É um grupo de trabalho muito grande, que nós vamos fazer um raio-x do aeroporto de Viracopos e dos Amarais, vamos fazer um planejamento para os próximos 50 anos da cidade de Campinas e transformar esses dois equipamentos que são da nossa cidade, uma cidade de vanguarda, que nós acreditamos no crescimento dela, e nós vamos pensar em mobilidade urbana, em dignidade humana, em educação, em habitação, em tudo aquilo que é necessário para fazer com que uma cidade da envergadura da cidade de Campinas, com os dois grandes aeroportos, aqui os maiores aqui do interior e também da América Latina, um dos maiores hubs de carga da América Latina, possa trazer o desenvolvimento que Campinas precisa e merece. Carmo Luiz também falou como serão os trabalhos da frente parlamentar. E nós vamos fazer audiências públicas, abrir para empresários, estudantes, faculdades, aqueles que puderem estar conosco para pensarmos o entorno do aeroporto e o futuro da cidade de Campinas. A Câmara de Campinas, em parceria com o Avança Campinas, cedia a palestra Futuro das Cidades e as contribuições da sociedade civil organizada. A Câmara Municipal de Campinas sediou a palestra O Futuro das Cidades e as Contribuições da Sociedade Civil Organizada. Por iniciativa do presidente Luiz Rossini, apoio do vereador Zé Carlos e o Avança Campinas. Em 2028, Campinas vai ter que rever o seu plano diretor de desenvolvimento urbano e rural. E preparar a cidade, mobilizar a sociedade, engajar as entidades, né, da cidade nesse processo,
é fundamental. Nós temos um desafio grande para frente, que é a revisão do plano diretor na nossa cidade, né? Nós temos muitos problemas aqui. No evento, a consultora de governança colaborativa Marci Santin apresentou propostas de megatendências já utilizadas em outras cidades do Brasil, com relação à economia de consumo, avanços tecnológicos, e explica que para ter uma efetividade da participação social envolve o engajamento direto dos cidadãos em processos políticos e administrativos. Se não fizermos algo diferente, não se colhe nada diferente do que vocês têm hoje, né? A não ser que vocês estejam satisfeitos com o que está posto hoje, que normalmente não é. Quando a gente chega nas cidades, ou a cidade, infelizmente, boa parte das vezes, é pela dor e não pelo amor, porque teve cidades que a gente já foi e pelo amor. A cidade vinha muito bem e eles queriam continuar. Como é que eu continuo? Então, veja, eu estou aqui em cima ainda, então eles entenderam, espera aí, nós temos que fazer alguma coisa aqui para a gente conseguir manter isso aqui e ir melhorando. Então, infelizmente, são poucas, mas acontece, né? Que aí é o melhores do mundo. Boa parte das cidades, elas estão aqui, com recessão, às vezes o prefeito, teve cidades que o prefeito sofreu impeachment, aí assumiu o vice também caiu, aí veio o da Câmara Municipal, também caiu, teve que convocar novas eleições, teve cidades que paralisou em 8 anos, porque por más gestões, e aí você foi perdendo vitalidade econômica, foi perdendo emprego e renda, foi perdendo competitividade para outras cidades e não perceberam. Quando perceberam, se eles eram o terceiro do ranking, já estava em 15º, quando eles foram perceber a perda da vitalidade e da competitividade. A Câmara de Campinas também sediou um evento especial em comemoração ao Dia Mundial e Municipal das Doenças Raras. O seminário reuniu o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, ao lado de especialistas da área médica e também representantes de entidades ligadas à causa para debater a importância de sensibilizar governantes, profissionais de saúde e a população sobre a existência dessas doenças. O seminário Doenças Raras, a jornada do paciente raro e sua família, realizado no plenário da Casa de Leis, marcou as comemorações do Dia Mundial e Municipal das Doenças Raras. O evento foi uma iniciativa do Instituto Amor e Carinho, em parceria com a AFAG, a Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, com apoio do Poder Legislativo. A iniciativa teve como objetivo mostrar a importância da informação, do conhecimento e da conscientização sobre o tema. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, participou do seminário e destacou o projeto de lei de sua autoria, que instituiu o Dia Municipal de Doenças Raras, celebrado anualmente no último dia do mês de fevereiro. A data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras, para sensibilizar governantes, profissionais de saúde e população sobre a existência e os cuidados com essas doenças. Ajudar, apoiar e tentar aliviar o sofrimento dos familiares dessas pessoas. A gente sabe que uma das dores, né, de quem desenvolve alguma doença rara, primeiro é a demora para diagnosticar. Às vezes a pessoa fica sofrendo anos, né, com sintomas, e quanto mais demorado o diagnóstico, mais difícil depois, muitas vezes, o tratamento, ou chega num estágio até que fica mais complicado. E a gente sabe que o diagnóstico, que é alguma coisa que deveria, pelo menos, né, trazer uma calma, pô, agora eu já sei o que eu tenho, aí começa outra parte do sofrimento, né, que é buscar o tratamento adequado, ter acesso à medicação. Os representantes do Instituto Amor e Carinho e da AFAG comentaram sobre as dificuldades relacionadas ao tratamento de alto custo para esses pacientes. O Instituto Amor e Carinho, a AFAG e outras associações defendem que o acesso ao tratamento de alto custo deve ser tratado como uma prioridade na saúde pública.
e não como um privilégio restrito àqueles que podem arcar com os custos que são exorbitantes ou enfrentar longas batalhas judiciais. Nosso compromisso é de seguir firme na defesa dos direitos dos pacientes, mobilizando a sociedade, pressionando os órgãos competentes e buscando soluções que garantam o acesso a tratamentos eficazes e dignos. O direito à saúde é um direito fundamental e não podemos permitir que decisões burocráticas e restritivas coloquem as vidas em risco. A FAG ela tem 20 anos de trajetória, numa época em que as doenças raras aqui em Campinas e no Brasil em geral era pouquíssimo conhecida. A gente desbravou muitos casos, na época mucopolissacaridose e fábrica que não eram conhecidos. E o direito à saúde era algo que nem os tribunais, os juízes conheciam. Mas quando algo se pleiteava, isso era resguardado, porque nós tínhamos o direito constitucional ali resguardado. Saúde é direito de todos e dever do Estado. O que a gente está vendo hoje, cada vez mais conhecimento sobre as doenças raras, isso está vindo em larga escala, mas o retrocesso, o que estão fazendo, inclusive, não bastasse uma decisão dessa, como o Wesley falou, que está vindo de uma forma totalmente injusta, a aplicação dela está vindo sem critérios. Alguns dos próprios ministros aplicam de uma forma a decisão, ministros do Supremo Tribunal Federal, e outros aplicam de outra forma. Então, ali é uma roleta russa. Um paciente ele pode ter sorte de sobreviver e o outro pode, infelizmente, não ter essa sorte. Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Estima-se que existam entre 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. E é muito importante para mim estar aqui hoje, representando pessoas que possuem doenças raras. Eu também sou portadora de uma doença rara, que no caso é um câncer raro, que é uma mielofibrose, que a gente consiga levar mais informações sobre esses tipos de assunto, que é algo que é pouco falado. E eu acredito que tenha muita importância de ser levado adiante e crescer o movimento, sobre doenças raras. Todo dia é dia de falar dos raros, mas ressaltar nesse dia tão importante é trazer explicações, trazer posições para as famílias que têm doenças raras, trazer, inclusive, já que a gente está na Câmara, ideias que a gente pode propor para a Prefeitura de Campinas. Não é algo que a gente deseja para ninguém, mas é uma realidade que existe e a gente precisa buscar fórmulas de minimizar esse sofrimento e cuidar dessas pessoas. A gente conhecer um pouquinho mais, receber mais informação através dos especialistas, e a partir daí avançando nesse processo de sensibilização e conscientização da sociedade. E olha só, a segunda edição do Câmara Integrada deste ano contou com a participação dos aniversariantes do mês de fevereiro e dos servidores que prestigiaram os colegas. O Café da Manhã Comunitário é a oportunidade de rever os parceiros de trabalho e até mesmo de conhecer aqueles que raramente se encontram por conta dos diferentes setores. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, sempre participa e, desta vez, puxou até o parabéns. Ativo desde o início de 2023, o projeto Câmara Integrada homenageia os aniversariantes do mês com um café comunitário e música ambiente ou ao vivo, e neste caso, com a apresentação de algum servidor com habilidades artísticas. Neste ano, a segunda edição comemorou os nascidos no mês de fevereiro e contou com a presença do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Já é a segunda esse ano, como passa rápido o tempo. E a cada encontro do Câmara Integrada a gente mostra realmente o acerto dessa iniciativa. Sempre cheia, os servidores têm participado, têm vindo, a gente percebe assim a satisfação de todos. E serem lembrados como aniversariantes, como profissionais, e poder ter esse momento de confraternização. A iniciativa do projeto é da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Campinas. É uma medida importante porque ajuda nesse clima organizacional saudável da Câmara, criar um ambiente que todos se sintam bem, à vontade e formem vínculos de amizade. Então,
é muito legal. Quero parabenizar todos os que organizam e os que participam do Câmara Integrada. Os homenageados apoiam a iniciativa. É muito bacana essa iniciativa, né? Porque a Câmara Integrada propicia aí os servidores conhecerem mais uns aos outros, os terceirizados, enfim. É a oportunidade de valorizar também o funcionalismo público, enfim, e propicia a melhoria no ambiente institucional, né? Uma questão de saúde até, né? Exatamente, acho que propicia a melhoria do ambiente e com isso colabora com o desempenho de todo mundo, enfim, com todo o ambiente organizacional, o clima da Câmara em geral, né? Você participa dos outros também, dos outros aniversariantes, dos outros meses? Sim, sempre que eu posso eu estou aqui, acho que a grande maioria das vezes eu tive ano passado também, em fevereiro, quando foi meu aniversário, e acho que é uma oportunidade bacana de todo mundo se conhecer melhor, né? É super interessante, você vê a alegria do povo quando vem, né? Eu realmente não consigo vir tanto nessas, né, por causa do meu horário de trabalho, porque eu trabalho à noite nas reuniões, então às vezes de segunda-feira a gente não vem tão cedo, mas hoje, por ter mudado o dia, realmente propiciou a minha participação. E também fazer aniversário no mês de fevereiro é a comemoração, né? Um dos objetivos do projeto é promover a integração intersetorial. Observo que as pessoas, nesse momento de confraternização, né, é um momento também para, às vezes, pessoas de outros setores que não convivem tanto, né, nesse momento começa a conversar, né, uma amizade, um relacionamento maior, porque às vezes os setores não se conversam por causa do tipo de trabalho que realiza. Então é muito interessante. Faz toda a diferença? Faz. Bom, hoje é quarta-feira, dia da 8ª reunião ordinária. Os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos. Entre eles está, em definitivo, portanto em segunda análise, o projeto de lei de autoria do vereador Herbert Ganem, que prevê a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal aqui em Campinas. O objetivo da proposta é garantir recursos específicos para políticas públicas voltadas ao bem-estar dos animais, incluindo controle populacional, identificação, apoio a organizações da sociedade civil e a conscientização sobre guarda responsável. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. E hoje é dia de Copa do Brasil. Em primeira fase, a Ponte Preta enfrenta o Concórdia em Santa Catarina às 9h30 da noite. Lembrando, hein? Jogo único e ninguém tem vantagem. Portanto, quem vencer, avança de fase. Se der empate, a disputa vai direto para os pênaltis e quem perder está eliminado. Bom, para esta noite, o técnico Alberto Valentim não pode contar com o lateral esquerdo Arthur, que saiu lesionado contra o Bragantino. O meia Elvis e o atacante Gé seguem entregues ao departamento médico. Portanto, o provável Ponte Preta para este jogo decisivo tem Diogo Silva no gol, na zaga Simon, Emerson e Danilo Barcelos. Um pouquinho mais avançado, Maguinho, Lucas Cândido, Léo Oliveira, Serginho e o João Gabriel. E na frente, Everton Brito e Jean Dias. Ponte é favorita, fez boa campanha no Campeonato Paulista, apesar de não ter conseguido vaga à próxima fase. O Concórdia também não se classificou no Campeonato Catarinense, mas não tem calendário nacional para este segundo semestre, não vai disputar nem o Campeonato Brasileiro da Série D, da 4ª divisão. Então, claro que amanhã a gente conta a história desta partida entre Concórdia e Ponte Preta. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícias e olha só, hein? No Giro Ambiental de hoje nós vamos falar de um estudo que vai avaliar as características das águas subterrâneas das cidades de Americana e também Nova Odessa para fins de abastecimento. Atualmente, apenas indústrias e alguns setores têm permissão para utilizar essas águas. O estudo pretende levantar aspectos quantitativos e qualitativos para um futuro de uso doméstico com sustentabilidade.
E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre um estudo que avalia a possibilidade do uso das águas subterrâneas para o abastecimento das cidades de Americana e Nova Odessa. E para falar mais sobre o estudo, por que da necessidade desse estudo e como ele vai funcionar, a gente convidou o coordenador de projetos das bacias do PCJ, Diogo Pedroso, que já está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação, Diogo. Olá, boa tarde, imagina. Diogo, queria que você contasse para a gente, para começar, por que da necessidade desse estudo, né? Americana e Nova Odessa, por que essas cidades demandaram dessa busca por alternativas? Bom, já existem alguns estudos da região das bacias PCJ que foram feitos no passado, ali na década de 90, no início dos anos 2000, e mais recentemente um estudo contratado pelos próprios comitês PCJ para o plano de monitoramento das águas subterrâneas identificou um grande adensamento de uso de água subterrânea nessas regiões, nesses dois municípios, o que demandou a necessidade de entender um pouco melhor o comportamento desse uso. Lembrando que, diferente das águas superficiais, dos rios que nós vemos, a água subterrânea ela está ali confinada em alguns locais dentro do subterrâneo, que é mais difícil a nossa compreensão no dia a dia do seu comportamento. Então isso levantou aí a nossa necessidade do comitê de compreender um pouco mais o comportamento e o uso dessa água nessa região, principalmente desses dois municípios, que começou ali na identificação da necessidade de entender isso que eu comentei. Diogo, para quem está assistindo, eu queria que você falasse também da importância de ter a licença para o uso dessas águas, né? Porque a outorga é dada, né, mediante a procura dos órgãos responsáveis, mas tem muita gente que faz o uso dos poços artesianos sem a licença e, portanto, a gente não consegue medir como é que está sendo feita esse uso, não é? Um ponto importante da gente destacar é que a gente observou nos estudos anteriores e até mesmo em relatórios que o Comitê PCJ elabora todos os anos, que é o relatório da situação das bacias, um aumento do uso da água subterrânea, mas isso não está ligado diretamente ao aumento efetivo, e sim de um esforço do governo, do órgão do governo do estado, que é a Agência de Águas do Estado de São Paulo, hoje a SP Águas, o antigo DAE, que avançou na análise do cadastro dos usos. Então, a fiscalização vem aumentando e isso mostra a necessidade da gente entender quem são esses usuários. Então, de fato, a gente tem muitos usos ainda não cadastrados junto ao órgão e essa falta de cadastro dificulta também o entendimento do comportamento. Então, sempre que for perfurar um poço, fazer a utilização da água subterrânea, é necessário, de fato, pedir autorização para a SP Águas, o órgão responsável por isso, para que ele emita essa autorização, a outorga, ou então, a depender do uso, da dispensa de outorga. Não é a agência das bacias PCJ, a qual eu represento aqui, que trabalha com isso, é a SP Águas, um órgão do Estado de São Paulo, que é aquele ente que é responsável por isso, o órgão gestor que faz a gestão e que a emissão desse documento, que é a outorga pelo uso do recurso hídrico, tanto superficial quanto subterrâneo. Então, como é que vai funcionar esse estudo? É uma agência terceirizada, uma empresa terceirizada que vai fazer o estudo? Foi uma própria parceria entre governo e universidades? Como é que vai funcionar? O estudo ele foi contratado por meio de um processo licitatório, onde empresas participaram, entenderam ali que caberiam a elas virem aqui participar disso, foi publicado um edital, seguindo todos os ritos ali que a agência das bacias PCJ segue para um processo licitatório, e a empresa vencedora foi a empresa Água e Solo, uma empresa extremamente capacitada para esse tipo de trabalho. O processo licitatório ele exigiu ali a comprovação de capacidade técnica da empresa e dos profissionais atrelados à empresa para exercer esse tipo de trabalho. Então a contratação ela se deu no final do ano passado e o estudo se inicia agora, precisou aí de um tempo para alinhar tudo aquilo que são as expectativas para esse contrato, tudo aquilo que estava ali bem estruturado no nosso termo de referência, que é o que alinha aquilo que deverá ser executado, e a empresa agora inicia agora no mês de fevereiro os efetivos trabalho. O primeiro produto é o plano de trabalho que a empresa
irá apresentar para a execução desse trabalho. Então, esse trabalho ele irá ser executado por meio de uma empresa contratada, terceirizada, com um know-how específico para isso, com o recurso das cobranças do uso da água nas bacias PCJ. Certo, Diogo, porque é um trabalho específico, né, acredito. E eu queria que você falasse, então, quais são as etapas desse estudo e o tempo previsto para ele para entregar esse mapeamento, né, do uso das águas subterrâneas. O estudo está previsto para ser executado ali num período de 18 meses. Vão ser 7 produtos, mais um relatório final. Inicia-se ali com o plano de trabalho, onde a empresa vai apresentar tudo aquilo que ela pretende executar, na verdade, a forma como ela pretende executar. Existem ali serviços de campo, que a empresa vai fazer a avaliação dos poços, medir a pressão nesses poços, medir a qualidade da água nesses poços. Depois disso, ela passa a fazer a análise desses dados, a estruturação do banco de dados, então são 2 trabalhos ali no campo, a estruturação de um banco de dados e depois a proposta em cima daquilo, então tudo aquilo que foi analisado é feito uma proposta e, por fim, um plano de ação para aquilo que precisa ser feito para análise do controle do uso nessa região dos 2 municípios. Então, um trabalho bastante complexo, realmente bastante técnico e específico que a empresa vai precisar executar. E esse trabalho ele será acompanhado de perto por um grupo técnico, um grupo de acompanhamento de uma Câmara Técnica do Comitê PCJ, que é a Câmara de Água Subterrânea, e um grupo composto ali por mais ou menos 10 pessoas, vai acompanhar todos os relatórios, todos os trabalhos que a empresa entregar. Então, além do acompanhamento contratual da agência, um grupo de técnicos especialistas da água subterrânea vão acompanhar esse trabalho de perto aí. Maravilhoso, né? E eu estava vendo os números, né? A região ali de Americana e Nova Odessa são responsáveis por 9,42% do total de habitantes aqui da região metropolitana de Campinas, que tem 3,17 milhões de habitantes. É bastante gente, né, Diogo? A nossa região, aqui das bacias PCJ, ela já perfaz quase 6 milhões de habitantes, né? 5,8 milhões de habitantes. É uma região bastante adensada e essa própria região ali entre Americana e Nova Odessa tem uma conurbação com Sumaré, com Santa Bárbara. Então, a região ela é muito adensada, tanto populacionalmente quanto nos usos industriais. O maior uso nas bacias PCJ ele é destinado ao próprio abastecimento urbano. Mas a nossa região ela é responsável por uma parte significativa do PIB do estado de São Paulo, ou seja, uma grande produção está atrelada aqui à nossa região. Então, por isso, há grandes usos ali, há uma movimentação de pessoas intensa na região, há um adensamento urbano e um adensamento também industrial nessas 2 cidades, e também no todo o eixo que existe, né, o eixo Anhanguera, Bandeirantes, a própria Luiz de Queiroz aqui, que leva a ligação desses municípios com as grandes rodovias de circulação. Ou seja, esse estudo vai subsidiar o uso das águas subterrâneas a partir da sua conclusão com qualidade, com sustentabilidade, de uma forma que a gente não prejudique o sistema hídrico que já vem sofrendo muito de uma forma geral, né? Com a mudança dos regimes de chuva, inclusive. É muito importante a gente lembrar que precisa haver um equilíbrio. A gente pensa que a água subterrânea, principalmente porque a gente não enxerga, o rio a gente vê ele baixar, quando tem períodos de chuva a gente vê o rio subir. Quando tem períodos mais secos, o rio ele baixa, a água subterrânea a gente não vê isso. Mas a água subterrânea ela sustenta o rio também, é preciso ter um nível de equilíbrio entre a água subterrânea e o manancial superficial, e ele precisa ter esse equilíbrio para que seja sustentado e tenha esse rio perene, que é os rios constantes que nós temos aqui na nossa região. Então é importante que esse estudo seja feito para que a própria bacia, a própria região conheça mais da utilização das águas na nossa região, principalmente nessas 2 cidades. Os principais usuários, é importante destacar que Americana e Nova Odessa, pelos levantamentos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, pelo Atlas de Abastecimento Urbano, elas não utilizam, essas 2 cidades não utilizam água de subterrânea para o seu abastecimento público. Então, no geral,
o que pode ter ali de uso de água subterrânea nessas duas cidades é provavelmente para destinação de uso industrial ou algum uso em condomínio, usos comerciais, por exemplo, shoppings. Então isso que o estudo vai identificar de maneira melhor. Ele vai utilizar a base da SP Águas, a base de outorgas, de cadastro, outras bases que existem em órgãos responsáveis por compreender essa água, o uso da água subterrânea, e analisar isso de maneira mais a fundo. Então é importante destacar que o estudo ele não vem para orientar o uso da água para o abastecimento urbano em si, ele vem para entender a dinâmica do uso nessa região em relação tanto à quantidade quanto à qualidade da água que é consumida por esses usuários que, no geral, não são usuários das próprias cidades ali como abastecimento público. Perfeito, Diogo. Muito obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse os contatos para quem tiver mais curiosidade ou um site que a gente possa acompanhar o estudo. Claro, imagina, eu que agradeço. Pode entrar no site dos comitês PCJ, se fizer uma busca rápida ali vai encontrar o site dos comitês, o próprio site da agência, agência.baciaspcj.org.br, e o contato aqui da nossa coordenação, da coordenação de projetos, projetos@agência.baciaspcj.org.br. Então, a gente está à disposição para maiores esclarecimentos e agradeço à TV Câmara, a você, Alexandra, em nome da diretoria da agência, dos comitês PCJ, pelo interesse nesse tema aí tão importante para a discussão da gestão dos recursos hídricos aqui na nossa região. Certeza. Muito obrigada, Diogo, mais uma vez. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Quando o corpo humano é exposto a temperaturas extremas, seja frio ou calor, que se desviam da faixa ideal de 36,5 a 37 graus centígrados, ele pode sofrer do estresse térmico. Um estudo da Fiocruz, divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, alerta para os riscos do estresse térmico, que pode levar ao aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias. Em situações de calor extremo, o corpo pode ter dificuldades para regular sua temperatura, resultando em superaquecimento. Esse problema é agravado durante ondas de calor ou quando a alta temperatura se combina com a alta umidade, o que pode levar à desidratação, exaustão física e mental, insolação e outros problemas de saúde. A água da torneira passa por um rigoroso processo de tratamento antes de chegar às nossas casas. Inicialmente, a água dos rios, lagos ou aquíferos é coletada e levada para estações de tratamento, onde substâncias químicas são adicionadas para remover os poluentes. Em seguida, a água é filtrada e recebe desinfetantes como cloro para eliminar as bactérias e outros micro-organismos. No Brasil, cerca de 84% da população recebe água tratada, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Embora o tratamento seja eficaz, a água pode conter subprodutos resultantes da reação entre os desinfetantes e outras substâncias presentes na água. Um estudo recente identificou a cloronitroamida, um subproduto da cloramina, que pode ser difícil de monitorar. No entanto, em áreas com rede de água tratada, a água da torneira geralmente é segura para o consumo e, em alguns casos, pode até ser mais vantajosa que a água mineral. O plástico preto, comum em eletrônicos e utensílios domésticos, tem sido alvo de pesquisas devido aos seus componentes químicos. A cor escura desse material é frequentemente resultado da adição de negro de fumo, derivado da combustão de produtos de petróleo. Embora o negro de fumo confira resistência e durabilidade ao plástico, estudos recentes, como o publicado na Quimosphere em outubro de 2024, identificaram a presença de retardadores de chama tóxicos em utensílios de plástico preto.
A preocupação reside na potencial liberação de substâncias nocivas durante o uso desses produtos, especialmente em utensílios de cozinha e recipientes para alimentos, o que poderia representar riscos à saúde humana. Esse estudo tem sido alvo de críticas por parte de alguns pesquisadores devido a possíveis falhas de metodologia. E olha só, o quadro Se Liga na Profissão de hoje traz informações sobre o designer de games e as possibilidades desta atividade. Confira o que a repórter Carla Mendro descobriu sobre o dia a dia e o curso para se tornar um profissional da área. Olá, minha gente, mais um Se Liga na Profissão e olha, eu acho que não é só coisa de jovem essa história de jogar um pouquinho, de ficar viciado em game, porque hoje se tornou uma profissão, aliás, não hoje, nós estamos aqui com o Luiz Ferreira, que é design de games já há 15 anos no mercado e vai contar pra gente como é que funciona essa profissão que pra gente de casa parece ser muito divertida, é assim mesmo? Eu tava até brincando que eu tinha mais cabelo quando eu comecei, né? O designer de games é uma profissão bem legal, porque ela envolve muitas áreas da tecnologia. Então você começa dentro do games, você tem o programador de games, vai pôr todos os códigos para o jogo acontecer, mas tem que ter o artista que faz o visual do jogo, e esse artista também ele é dividido em algumas categorias. Porque tem um artista que desenha imagens que a gente chama 2D, que são jogos tipo pixel art, jogos parecidos com aqueles antigamente, de jogo de Nintendo, de Master System, Mega Drive. E tem os jogos, os artistas 3D, que fazem modelos 3D, que a gente faz hoje os jogos, que a gente chama de jogos em 3D, em primeira pessoa. Então o artista aí ele é bem importante na área de games, óbvio, né? Não teria game sem um artista. Você também tem o level designer, que é o cara que cria o design dentro de como vai ser a fase, onde que é difícil, onde ficam os inimigos, onde vai pegar uma vida, né? Você tem o game designer no geral, que normalmente é o cara que bola o projeto, do que vai ser, quantos personagens tem, quantos inimigos vão ter, quantas fases vai ter, né? Tem também o produtor, que é a pessoa que acompanha e junta todo mundo, né? Porque cada um conversa uma língua diferente aí dentro, né? Você pega um programador que é da área de tecnologia, com um artista, são cabeças diferentes, mas tudo se converte nesse software, no final das contas, um programa, um jogo é nada mais do que um software interativo. E no Brasil, a gente tem um diferencial, porque o brasileiro ele faz de tudo. Nos Estados Unidos você tem só o artista 3D, ele é só artista 3D, ele não faz outra coisa. No Brasil, você pega um game designer, normalmente ele começa do zero e consegue acabar de entregar o jogo sozinho se deixar na mão dele, né? Então é uma área, por envolver muita parte de tecnologia, de criação, não é aplicado somente em games, né? Tem muita gente de marketing que usa, porque as grandes empresas, como Coca-Cola, Magazine Luiza, por exemplo, que tem interatividade de entretenimento com o usuário, normalmente em propagandas, né? Aí acaba o game designer atuando nessa parte também. É muito interessante. Isso é uma questão interessante, né, de falar que assim, o quanto essa profissão abrange outras áreas de trabalho. Não necessariamente o designer vai ficar o dia inteiro jogando, né? Na saúde, a gamificação é uma das formas de engajar os pacientes por meio de aplicativos a tomar mais água ou, por exemplo, fazer mais exercício físico. Hoje em dia, há uns 5 anos para cá, a realidade virtual começou a ficar muito forte. Muitas escolas, por exemplo, e institutos estão usando a realidade virtual para a área de medicina, porque você consegue, por exemplo, fazer um ensino em realidade virtual, você vendo o corpo humano como ele é. Então você consegue avançar muito no ensino, por exemplo, ou em áreas de pesquisa, né? Hoje em dia, por exemplo, eu estava vendo um vídeo recente sobre como as proteínas do corpo podem ser geradas artificialmente, e o software que simula essa geração é praticamente um game. Né? Então foi colocado na mão de várias pessoas para simular como a proteína é criada, mas é um jogo, porque o ser humano conseguia chegar mais perto do que a inteligência artificial chegava na época. Hoje a IA já está avançando e está conseguindo chegar próximo ao que o ser humano conseguia fazer.
Mas basicamente essa ferramenta era um jogo que foi dado na mão de pessoas na área de medicina, na área de pesquisa de vacina. Então é uma área muito abrangente porque a gente envolve toda a área de tecnologia, desde aplicativo, né? Todo aplicativo que a gente pega, a gente abre um aplicativo hoje e começa a usar, tem alguém que pensou naquela interface, o tamanho dos botões, o tamanho das letras, né? Como que a pessoa vai usar ali. Só assim, mas o game designer trabalha com isso? Sim, porque dentro do games tem toda a interface do jogo. Né? Um jogo sem interface, você não consegue saber quanta vida você tem, quantos inimigos já matou. Né? Então o que você vai comprar, né? Hoje os jogos têm muitas comprinhas dentro do jogo, né? Como você vende um item dentro de um jogo, apresenta aquilo para o usuário, realmente faz parte do leque do game design, né? Um leque muito grande. Luiz, é uma profissão cansativa, é uma profissão que exige muito do profissional. Como que é essa profissão no dia a dia? Assim, ela não é cansativa, eu não trocaria ela por outra. Mas seria, acho que a profissão mais legal. Mas toda a área de tecnologia tem as suas dores de cabeça. Né? Porque a gente trabalha com ferramentas, né? Então sempre tem um software que dá problema, você está usando o Windows, trava, né? Você está programando, perde tudo, né? Travou. Então toda a área de tecnologia, quem trabalha com tecnologia sabe que tem dor de cabeça. Mas é uma profissão muito legal, porque você trabalha com criatividade. Né? Você trabalha com entretenimento, você não está trabalhando com problema. Né? Eu não estou tendo que resolver problema dos outros, eu estou trazendo entretenimento para as outras pessoas. Então isso daí eu acho que é uma coisa que game design, né, para mim é a melhor profissão que tem, né? Não existe outra melhor. Mas assim, eu acho que é o caminho para quem gosta da nossa games, por exemplo. Eu acho que é uma profissão que deveria ser mais aprofundada, né? Você ir atrás um pouquinho dela. Mas a questão de estudo, por exemplo, a gente está sempre estudando, porque toda hora está saindo ferramentas novas. Né? O mercado evolui muito. Hoje, por exemplo, inteligência artificial está indo muito forte na área de game design. Você cria conversas entre os personagens dos jogos com inteligência artificial, te ajuda a escrever, te ajuda a programar. Eu uso uma inteligência artificial que me ajuda a programar. Então antes eu tinha que digitar todo o código, agora eu coloco lá, olha, faz esse código aqui para mim, ele já preenche o código, dá uma conferida se está tudo certo e vamos embora. Né? Então está evoluindo muito. Então para quem trabalha com game design, sempre vai estar antenado nas mais novas tecnologias. Né? Porque a gente tem que sempre ver, saiu realidade virtual, vamos atrás de realidade virtual. Né? A gente não sabe o que vai ser no futuro, mas eu acho que esse que é uma profissão muito de mais alta tecnologia que... Bom, agora nós vamos falar com Carlos Mingoto, ele é diretor do curso Design de Games. Professor, é isso que a gente quer saber, né? Como faz para jogar profissionalmente, criar jogos, ter isso como uma profissão? Olha, esse curso Design de Games aqui na PUC Campinas, ele se inicia agora, nesse primeiro semestre de 2025, mas nós aqui já temos o curso Tecnólogo de Jogos Digitais desde 2011 e um curso irmão que é o Design Digital, já existe desde 2015 aqui na universidade. Então, juntando-se essas duas áreas, as expertises, os professores, o conhecimento que a gente já tem, permitiu que a gente criasse esse curso de Design de Games, que basicamente ele agrega três grandes áreas, são três grandes pilares, as artes, a computação e o design, o fazer projetos. Então quem gosta de criar projetos e projetos específicos de jogos digitais, de games, tem que procurar esse curso porque é o que a pessoa, onde a pessoa vai se encontrar. Ela vai ter contato com diferentes disciplinas, a multidisciplinaridade é uma característica. Então ali tem esse contato com história da arte, disciplinas de fundamentos do design, disciplinas de programação de games, modelagem 3D, animação 2D, animação 3D, projetos, fazer projetos é a marca dos nossos cursos aqui na PUC. Todo semestre, a gente chama de módulos, né? A cada módulo, a cada semestre, os alunos em equipe, em grupo, desenvolvem projetos de jogos funcionais, jogos digitais e também tem um dos módulos aqui que é bem bacana, a gente faz projeto de jogo híbrido, que é uma mistura de jogo de tabuleiro com um complemento digital, um aplicativo em algum tablet, em algum smartphone.
Isso é muito legal porque se aprende sobre regras de game design, balanceamento de jogo e como criar e como fazer o projeto, as metodologias. Então é um curso bem bacana. Quando a gente fala em jogos, professor, me remete lá no início da década de 70, quando surgiu nos Estados Unidos o Atari, né? Estou entregando a idade aqui. No Brasil chegou já quase na década de 80, né? The Atari 2600. Now with its new exciting games at a new low price. Aparentemente era um jogo simples, tinha aquelas caixinhas, né, que a gente colocava lá, os cartuchos para jogar. E esse mercado de games foi avançando de uma forma, eu acredito que até rápida, né? E veio nessa constância. Acompanhou toda essa parte de tecnologia que eu acredito que seja o ingrediente principal dessa área de games? Olha, realmente, a gente inicia lá com a primeira geração, o Atari, depois vem a geração dos 8 bits, 16 bits, mas era um mercado em que o desenvolvimento era muito fechado, muito especializado. A própria distribuição dos games, do produto, jogo, era complicada. Da década de 2010, um pouquinho antes de 2010 até em diante, passaram a existir lojas virtuais, meios de se vender jogos que facilita a vida, que facilita a distribuição do desenvolvedor, das empresas desenvolvedoras, novas tecnologias, como você citou. Então, o incremento da memória, dos equipamentos, o advento, a chegada dos smartphones, dos tablets, dos equipamentos portáteis. Essa tecnologia propiciou que mais pessoas adentrassem o mercado, porque as ferramentas também de desenvolvimento, as ferramentas de programação, de modelagem, de animação, passaram a ser mais acessíveis. A maior parte das ferramentas são grátis, né? Os programas de fazer jogos, os programas de fazer animação e modelagem, e desenho e ilustração. Então, existe uma gama muito grande de possibilidades que permitem que mais pessoas entrem nesse mercado. Aquilo que é um lazer para os jovens de hoje já pode meio que abrir portas para o primeiro emprego, porque é isso que o mercado tem propiciado, né, nessa área de games. Sim, é verdade. Essa área, a área do design de games, ela está inserida na área de TI, de tecnologia da informação também. Jogo é computação gráfica. Então, é possível esse jovem, os garotos, as garotas, entrarem nesse mercado fazendo o seu próprio jogo e geralmente o melhor é trabalhar em equipe, né? Porque se junta diferentes expertises. Um tem mais aptidão para a parte artística, outro mais para a programação. Aqui no curso, todos fazem tudo. Mergulham na programação, na parte computacional, na parte do design, que é fazer o projeto. Mas no mercado, a pessoa pode se tornar um profissional liberal ou uma empresa independente, um estúdio, a gente costuma chamar estúdio indie. Ela pode trabalhar na área de TI. Aqui à nossa volta, especialmente Campinas, tem muitas empresas, é um polo tecnológico, então tem muitas empresas de tecnologia da informação que absorvem esses profissionais. As pessoas podem empreender como profissional liberal, que eu falei, podem trabalhar em jogos. O jogo não é só entretenimento, existem ali os serious games, os jogos sérios, né, colocar dessa maneira. E jogos / aplicativos, nem sempre é um jogo, é um aplicativo que se utiliza de computação gráfica, de animação, de modelagem 3D, 2D, que se utiliza até de narrativas. Então, por exemplo, uma empresa, uma grande mineradora tem ali um bracinho, ou se utiliza de essa expertise de profissionais da área de desenvolvimento de jogos para fazer simuladores, aplicativos de treinamento para uso interno mesmo. Então, existem outras empresas existe uma empresa, inclusive, que está aqui perto da gente, que contrata os nossos alunos para fazerem jogos educacionais.
que se utiliza de tecnologia VR, né, realidade virtual, ou mesmo ali no smartphone, no tablet. Então, a atuação, ela é ampla, desde a realização de jogos até na área de TI em geral, né, na tecnologia da informação em geral. Para quem está interessado em iniciar o curso, o que é legal reforçar para essas pessoas? Olha, quem está interessado em fazer design de games, seguir nessa área, tem que ter vontade de estudar. Tem muita gente que, eu gosto de jogar, então vou lá fazer jogo. Só que fazer jogo exige que você estude os fundamentos do game design. Você tem que estudar, existem livros, existem obras, grandes autores que publicam artigos, congressos. Então, o segredo principal é gostar de estudar. Jogar também, que é importante você ter a experiência, conhecer as mecânicas de jogos que existem, os estilos artísticos, conhecer sobre o estilo gráfico, estilo sonoro, as diversas disciplinas que compõem essa área, né? Mas é importante ter vontade de estudar e fazer. E gostar de projetar, de se colocar no lugar do outro, porque você está fazendo um jogo para algum público-alvo, para outras pessoas. Bom, então eu acho que temos aqui uma profissão promissora e divertida. Ao final do dia, entre um projeto e outro, dá para jogar um pouquinho. Dá para jogar um pouquinho. Se não estiver muito cansado, joga um pouquinho ou joga no final de semana para se divertir. Tá ótimo, muito obrigada. Se liga na profissão, design de games fica por aqui. Tchau! Semana de tempo estável, hoje o sol aparece durante todo o dia e amanhã também. Então, sem mudanças no tempo e com isso, os termômetros seguem em elevação, faz calorão, não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. Temperatura, então, mínima de 21 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 35 graus aqui na cidade de Campinas, amplitude térmica de 14 graus nesta quinta-feira. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.